Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos reunidos para adorarmos ao Senhor por meio da sua santa palavra. E neste momento iremos dar continuidade às nossas exposições que são sobre os salmos de romagens. Os salmos de romagens, como bem sabemos, é uma coleção de 15 salmos que vai do salmo ali de número 120 até o salmo de número 134. Destes salmos, para os que me acompanham já sabem, já estudamos aqui 9. Semana passada vimos então o salmo número 128 ali, o qual foi o nono salmo de romagem. Hoje iremos estar expondo o 10º salmo de romagem, que é o salmo número 129. Mas antes de eu começar a exposição deste salmo 129, eu queria relembrar, junto com meus irmãos, o que vimos na semana passada, ali naquele momento, o qual foi o salmo número 128. Então, meus irmãos, se vocês já estiverem com as suas Bíblias em mãos, eu os convido desde já a abrirem a palavra de Deus no livro dos Salmos. Iremos agora fazer a revisão do Salmo 128 e logo após já iremos ler ali o Salmo número 129. Semana passada então, no Salmo 128, no nono Salmo de romagens, vimos ali em primeiro lugar que o crente fiel é um bem-aventurado. Vimos ali no verso 1 do Salmo 128, onde diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em segundo lugar, no Salmo 128, dos versos 2 ao 4, coloque seus olhos agora em sua Bíblia, vimos ali a felicidade da família que teme ao Senhor. Então, dos versos 2 ao 4 do Salmo 128, vimos ali um homem feliz, porque trabalha, do seu trabalho ali consegue o seu sustento. Também aquele homem ali tem uma esposa ali abençoada, que dá frutos, naquele contexto, como bem sabemos, eram filhos, e também tem filhos ao redor da sua mesa. E no verso 4 termina o salmista dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, dos versos 2 ao 4, temos ali um modelo de um homem feliz, como também sua família. Por quê? Porque essa família, como também o dono deste lar, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em último lugar, então, em terceiro lugar, dos versos 5 ao 6, do Salmo 128, vimos ali uma promessa de uma vida longa sobre aqueles que temem ao Senhor. Então, nos versos 5 ao 6, o salmista diz que o Senhor abençoa desde Sião, e este que o Senhor abençoa verá a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E nos versos 6 ele termina: e veja os filhos de teus filhos. Ou seja, este homem bem-aventurado que anda no caminho do Senhor e teme ao Senhor, o Senhor ali tem uma promessa de uma vida longa sobre a terra. E assim concluímos então ali o Salmo 128. E agora vamos estar lendo aqui o Salmo número 129, o qual será o nosso estudo desta noite. E peço a vocês que me acompanhem neste momento a leitura da palavra de Deus. Salmo 129, 10º salmo de romagem ou 10º cântico de romagem. A santa palavra de Deus nos diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sob o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Santo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, que habita no céu de glórias, nós chegamos a Ti, Senhor, neste momento em oração e Te pedimos que o Senhor, por mais uma vez,
fale aos nossos corações, por meio, Senhor, deste salmo. Que o Senhor venha aplicar no mais profundo das nossas almas e também, Senhor, nos leva a praticarmos a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo. Faz isso, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o tema central deste salmo é o seguinte: Deus protege seu povo nas adversidades. Deus protege seu povo nas adversidades. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, sobre o autor, ele também aqui é um autor desconhecido. Como bem sabemos, a maioria destes salmos de romagens são de autores desconhecidos. E aqui o Salmo 129 também, não sabemos quem foi o autor. Sobre o tempo em que este salmo foi escrito, possivelmente os comentaristas nos dizem que foi no período onde o povo de Deus já havia retornado ali para sua terra natal, para Jerusalém. Ali logo após o Senhor ter os tirado do cativeiro babilônico. O principal propósito deste salmo é o seguinte: o salmista, por meio deste salmo, ele quer trazer à memória ali dos crentes fiéis, os quais temiam o Senhor, as grandes aflições passadas pelo povo de Deus durante sua história. Ou seja, o salmista, aqui por meio deste Salmo 129, ele quer relembrar ao povo de Deus as aflições que o povo no passado passou. Onde, naquele momento ali, o Senhor demonstrou a sua graça e as suas misericórdias. E nesse sentido, eles foram preservados pelo Senhor. É o que vamos ver dos versos 1 ao 4 deste Salmo 129. E por fim, o salmista aqui tem como propósito aqui demonstrar que a justiça de Deus vem sobre os ímpios diante daqueles que afligem, daqueles que oprimem o povo de Deus. Isso vamos ver então dos versos 5 ao verso 8. Então, este salmo vamos dividir ele em duas partes. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 4, vamos ver que o Senhor jamais abandona os seus. E é o que vamos ver agora aqui em primeiro lugar. Coloque seus olhos agora sobre o Salmo 129. Aqui no verso 1, meus irmãos, o salmo já começa dizendo que muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. O autor deste salmo, meus queridos irmãos, está falando aqui como representante do povo de Deus, como a nação de Israel. Então, quando ele diz que na mocidade muitas vezes foi angustiado, ele quer dizer que Israel, o povo de Deus, desde o princípio da sua história, passou por várias aflições. Então o salmista aqui ele fala como representante, quando ele diz, na minha mocidade me angustiaram, ele está ali como representante do povo de Deus. Possivelmente, meus irmãos, o salmista aqui, quando ele diz isso aqui, ele quer relembrar o povo, o Egito, o momento onde Israel passou ali 430 anos cativo, preso na mão dos faraós. Naquele contexto, vale ressaltar que a nação de Israel foi muito oprimida por meio daqueles homens cruéis. Não é à toa que o profeta Osés diz que no Egito, Israel ali era jovem e o Senhor ali o amou. Esse texto está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Sabemos, meus irmãos, que as opressões também passadas pelo povo de Deus no Egito é inesquecível. Todos os israelitas se lembravam daquele momento histórico, qual marcou a história do povo de Deus. Porém, o salmista também aqui, possivelmente, quer relembrar as muitas angústias passadas também durante outros períodos, onde o povo de Deus também foi oprimido. Possivelmente ali, quando o povo de Deus foi oprimido pelos filisteus, como também pelos cananeus, ou como os assírios, os persas e até mesmo pelos babilônicos, os quais, como bem sabemos ali, levou o povo de Deus, tirou o povo de sua terra natal e levou ali cativo a Babilônia, os quais passaram 70 anos. Então, quando o salmista aqui no verso 1 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade,
Ele está aqui querendo relembrar ao povo de Deus todo o percurso ali durante a história do povo de Deus que foi oprimido. Então, o povo de Deus ali no tempo do salmista sabia bem do que o salmista estava dizendo. Sabia bem do que ele estava ali relatando a eles. Não é à toa que o salmista diz aqui, não é? Na continuação do verso 1, Israel que o diga. Quando ele diz isto, Israel que o diga, ele está dizendo assim, vocês sabem, vocês que digam o que passamos, porque todo o povo de Deus ali sabia o que ali de fato eles passaram ali durante o passado, durante a história. No verso 2, meus irmãos, o salmista aqui, ele repete no começo do verso 2 o que já havia dito ali no verso 1. Olha o que ele diz aqui, ó, desde a minha mocidade me angustiaram. Por que ele repete? Vale destacar aqui que esta repetição é uma característica da literatura hebraica, que se chama paralelismo. E nos livros poéticos ali, sempre iremos ver repetições das palavras. Uma vez ou outra, quando você estiver lendo a palavra de Deus ali, no livro de Jó, até no livro de Salmos, ou em Provérbios, em Eclesiastes e em Cantares, esses livros, vale ressaltar, são chamados de livros poéticos. Uma vez ou outra você vai ver repetições de palavra. Então, quando percebermos essa repetição, vale ressaltar que temos ali como objetivo do autor ali, o que está relatando essa repetição, que ele quer enfatizar o que já havia dito. Então, aqui neste verso 2 deste salmo, o salmista, ele quer enfatizar na mente do povo de Deus que a opressão de fato foi constante. Sendo assim, deveriam levar a sério o que ele estava dizendo ali ao seu povo. Na parte B do verso 2 aqui, então, ele diz, todavia não prevaleceram contra mim. Então, meus irmãos, o salmista, logo após enfatizar as angústias passadas pelo povo de Deus, ele diz isto, né, que todavia os inimigos não prevaleceram ali contra a nação de Israel. O salmista, meus irmãos, no verso 2 aqui, diz que mesmo diante de tantas angústias, o Senhor livrou o seu povo. O salmista então diz que todas aquelas aflições sofridas pelo povo de Deus no passado, nenhuma chegou ali a prevalecer até o fim. Ou seja, os inimigos nunca foram capazes de vencer o povo de Deus, pois o Senhor sempre os livrou, o Senhor sempre os protegeu por meio de suas soberanas mãos poderosas. O interessante, meus irmãos, é que o Senhor, ele permitiu, ou seja, que o povo de Deus ali passasse por aquelas aflições, pelas angústias passadas. Isso daqui, podemos dizer que é o Senhor disciplinando o seu povo. Porque uma vez ou outra ali, ou quase sempre, a nação de Israel se rebelou contra o Senhor, pecando, idolatrando, adorando outros deuses. Então, desta forma, o Senhor ali os disciplina, os entregando às outras nações, para que assim fossem castigados. Entretanto, o Senhor que disciplina também é o mesmo Deus que ama seu povo, e jamais deixará que o seu povo venha a ser destruído pelos ímpios. O rei Davi, meus irmãos, ele nos diz o seguinte, né, ao Senhor ali, por meio do cântico de ação de graças ali que ele faz. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versos 18, ele diz o seguinte, que o Senhor é aquele que livra o seu povo das mãos dos inimigos. Me escutem, por favor, agora. 2 Samuel 22, 18. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. O rei Davi, ele canta ao Senhor, ali em 2 Samuel 22, 18. É um cântico de ações de graças ao Senhor. E neste cântico, ele diz que o Senhor livrou dos inimigos. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, que livrou o rei Davi e também livrou o seu povo durante toda a história e também nos livra até os dias de hoje. No verso 3, meus irmãos, aqui o salmista não termina a sua conversa.
Ele continua. E ele retorna a afirmar o que já havia dito nos versos 1 e ao verso 2, a respeito das grandes angústias passadas pelo povo de Deus. E neste verso 3, ele vai comparar as angústias ali no passado, sofridas pelo povo de Deus, a um campo pelo qual um arado era arrastado. E ali a terra era cortada pelas lâminas daquele arado, que naquele tempo era arrastado pelos animais. E eram sempre dois animais, os quais puxavam o arado. Olha o que ele diz aqui no verso 3. Coloque os seus olhos no Salmo 129, verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então o salmista, ele usa ali essa ilustração que tinha ali por meio do agricultor, o qual tinha o seu arado, e ali os animais, dois bois, eles puxavam, sempre de dois, eles puxavam o arado, e no arado tinham as lâminas. E nessas lâminas cortava a terra e abria a terra ali, para que posteriormente o agricultor jogasse suas sementes e elas viessem a germinar, a brotar. Usando aquela ilustração, o salmista diz o seguinte aqui, que sobre o meu dorso, ou sobre dorso aqui é costas, não é? Lavraram os aradores, nele abriram grandes sulcos ou cortes. Por meio desta ilustração, meus irmãos, então, possivelmente o salmista quer trazer à memória do seu povo a escravidão do Egito, onde ali o povo tinha suas costas cortadas pelos chicotes ali dos faraós. Eles mandavam ali que os seus servos castigassem o povo de Deus. Ou possivelmente aqui o salmista quer relembrar também a crueldade dos assírios também, que foi outro povo que castigou severamente a nação de Israel. A ideia aqui, meus irmãos, então nesse verso 3, central, é como que uma dor intensa e prolongada, a qual o povo de Deus passou durante toda a sua história, por meio dos inimigos. Era como um arado passando por suas costas, de uma forma constante, e isto causou grandes danos ao povo de Deus durante a história. Quando os profetas, meus irmãos, queriam escrever a destruição de Jerusalém pelos exércitos ali invasores, eles diziam que o povo de Deus seria lavrado ou arado como um campo. Quando ali os profetas queriam dizer que o povo de Deus seria severamente ali conquistado ou castigado por exércitos invasores, eles ali usavam essa ilustração como o salmista usou aqui no verso 3. Por exemplo, Miqueias capítulo 3, verso 12 diz o seguinte: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Podemos também, meus irmãos, encontrar este relato, se você depois quiser ler aí, em Jeremias capítulo 26, verso 18. Diante de toda esta opressão, meus irmãos, terrível, sofrida pelo povo de Deus, o salmista nos diz que o Senhor é justo. Glórias a Deus por isto. E Ele livrará seu povo das garras dos inimigos. Olhem aqui o que ele diz agora no verso 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos inimigos. O Senhor é justo, meus irmãos. O salmista quer dizer aqui que o Senhor é fiel e verdadeiro. Sua palavra se cumpre sempre. Sempre se cumprirá. Então jamais ele abandonará o seu povo. Moisés relata esta verdade à nação de Israel antes de conquistar ali a terra prometida. Olha o que nos diz Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, ou seja, diante dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Glórias a Deus, meus irmãos. O Senhor sempre está conosco, mesmo nas aflições, mesmo nas lutas, nas angústias da vida. O Senhor nunca desampara o seu povo. Meus irmãos, o Senhor jamais nos deixa, meus irmãos, porque somos dele. Ele nos escolheu dentre
todos os povos da terra. Sendo assim, meus irmãos, estamos guardados na mão do Senhor. Olha o que Deuteronômio nos diz ali, verso 7, capítulo 7, verso 6 de Deuteronômio. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosse o seu povo ali próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Ou seja, de todos os povos da terra, o Senhor escolheu o povo exclusivamente seu, a sua igreja, todos nós. Então deveremos confiar que o Senhor nos guarda, mesmo diante das aflições da vida. Isto indica, meus irmãos, que as opressões dos ímpios sobre o povo de Deus não vai prevalecer para sempre, pois no tempo certo o Senhor livrará seu povo. Calvino, comentando neste verso, diz o seguinte, o comentarista Calvino, que os ímpios se mostravam preparados para avançar, mas, todavia, o Senhor os reprimiu de uma forma inesperada, assim como o homem separa os bois do arado, fazendo em pedaços as cordas que os prendem. Então, meus irmãos, nestes primeiros 4 versos deste salmo, o salmista quer relembrar que é o povo de Deus, que mesmo diante de tantas aflições, tantas angústias, o Senhor está ao seu lado, os livrando sempre. Sendo assim, o mesmo Deus que livrou no passado Israel dos egípcios, ali, livrará seu povo no presente das angústias sofridas pelos ímpios, pois o Senhor é justo. O Senhor, meus irmãos, Ele corta as cordas dos ímpios. Ele não deixa que os ímpios nos arrastem à perdição, arrastem à destruição. No momento certo, o nosso Deus soberano, Ele corta a corda dos ímpios. E sabemos que é o Senhor que faz isso. É o Senhor que corta ali, e não nós, mas é o Senhor, como diz o verso 4. E o que aprendemos aqui em primeiro lugar? Diante destes versos, meus irmãos, o que aprendemos aqui é que tão somente deveremos confiar em Deus, porque Ele é justo, Ele é fiel. E por meio deste salmo temos uma promessa de livramentos do Senhor. Então, o que deveremos fazer é olhar para os relatos da Bíblia, e sendo assim, deveremos confiar que o mesmo Deus que agiu no passado, livrando o seu povo, Ele age no presente. E Ele há de livrar todos nós das mãos dos opressores, das mãos dos inimigos da igreja, os quais querem conduzir ali o povo de Deus a caminhos tortuosos, caminhos que não são caminhos de santificação. Vale ressaltar também, meus irmãos, que o Senhor já nos livrou do inferno. Ele cortou as cordas que nos prendiam, as quais Satanás queria conduzir seu povo ali ao inferno, à condenação eterna. Saiba que Deus, Ele cortou, Ele nos livrou das algemas de Satanás. Sendo assim, meus irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, como nos diz ali Mateus 16, capítulo 16, verso 18. Isto, meus irmãos, não quer dizer que a igreja não passará por aflições. Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Saiba que a igreja, meus irmãos, sempre passará por opressões, por aflições. Uma vez ou outra a gente vê aí, não é? Durante a mídia, o povo de Deus sendo perseguido, queimado. Em países aí, meus irmãos, comunistas, onde não aceitam a igreja do Senhor, missionários constantemente estão sendo mortos pela palavra de Deus. Deveremos ver isso também, meus irmãos, mas deveremos saber que nesse sentido, meus irmãos, as misericórdias do Senhor, meus irmãos, já nos livrou do inferno. A graça de Deus, meus irmãos, nos conduziu também, meus queridos irmãos, ao céu de glória. Nesse sentido, mesmo que a aflição possa nos levar à morte, mas não vai ser uma morte eterna, pois o Senhor, Ele conquistou o céu na cruz para mim e para você. Neste sentido, deveremos nos alegrar que diante das aflições da vida, mesmo que as aflições venham nos vencer e também que nós venhamos ali a morrer, saibamos que o inferno não vamos mais enfrentar, pois Cristo nos comprou através de sua vida,
naquela cruz. Nesse sentido, estamos guardados no Senhor e iremos para o céu de glória. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vimos que jamais o Senhor abandonará os seus. Em segundo lugar, agora, dos versos 5 ao 8, vamos ver que o salmista, ele ora ao Senhor, que é justo, conforme o verso 4, e lhe pede justiça sobre os ímpios. Então, meus irmãos, dos versos 5 ao 8, vamos ver aqui em segundo lugar, a oração do salmista pelo juízo de Deus sobre os ímpios. Aqui no verso 5, meus irmãos, o salmista diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. O salmista começa a sua oração, meus irmãos, pedindo ao Senhor que envergonhe, que exclua todos os que oprimem o povo de Deus, que é representado aqui como Sião. Possivelmente este salmo foi escrito em um tempo que o povo de Deus estava sendo oprimido. Então, eis a questão desta oração, que o Senhor pede ali, que o salmista, ou seja, pede que o Senhor julgue os ímpios, como antes havia feito no passado. O salmista, meus irmãos, aqui, ele depois de meditar a majestosa glória de Deus, ali onde o Senhor ele livrou seu povo das aflições passadas, ele reflete e ele diz: Senhor, julga esse povo. Ele pede justiça ao Senhor sobre estes aqui. No verso 6 ele diz, meus irmãos, ele continua sua oração, não é? E aqui ele diz, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Ele continua sua oração, meus irmãos, aqui, e ele compara agora os ímpios como a erva no telhado, que logo ali secava, não florescia por causa do calor intenso. A ideia aqui é que os ímpios venham a perecer tão rapidamente como aquela erva do telhado. No verso 7, meus irmãos, diz o seguinte, aqui, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. O salmista diz aqui, meus irmãos, que um ímpio, como a erva seca sem vida, não tem utilidade para nada. Ela não enche a mão do ceifeiro, ou seja, ela não floresceu, ela não tem utilidade para nada aqui, não tem utilidade nenhuma, é inútil. Aqui, ele diz que o ímpio é como aquela erva ali inútil, que não tem qualidade para nada, não tem finalidade ali. Então, o ímpio aqui não é como aquela erva que cresce no campo, onde o ceifeiro colhe esta erva e tem um bom proveito. Ele compara aqui o ímpio, ele diz o seguinte: Senhor, julga esses ímpios aqui, que eles sejam envergonhados, no verso 5 ele diz, não é? E repelidos, todos aqueles que aborrecem o teu povo. O salmista aqui está, meus irmãos, pedindo justiça a Deus. E ele diz aqui no verso 6, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Ele diz que eles não venham a ter utilidade, Senhor, envergonha eles. E no verso 7 ele diz, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que atam o feixe. A ideia deste verso 7 aqui, meus irmãos, aqui então é o seguinte, que os ímpios não tenham nenhuma utilidade entre o povo de Deus, sendo assim deveriam ser reduzidos a nada, sem nenhum valor. Que o Senhor venha julgar esses ímpios para que eles não tenham nenhum valor. O salmista, meus irmãos, então, ele vai terminar a sua oração aqui no verso 8, dizendo o seguinte, que os ímpios não deveriam receber a bênção do Senhor. E também os que passam não dizem, verso 8 ele diz aqui, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vale ressaltar, meus irmãos, que fazia parte da cultura ali de Israel, ali, o desejo das bênçãos do Senhor ao próximo. Sempre ali ao passar pelo próximo, o povo de Deus ali se cumprimentava e desejava a bênção do Senhor sobre o próximo. Podemos ver esse relato ali, por exemplo, lá no livro de Ruth, capítulo 2, verso 4, onde Boaz ali, não é, veio de Belém e disse aos sacerdotes, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Este relato está em Ruth, capítulo 2, verso 4, você pode ver isso aí em sua Bíblia. Mas o salmista aqui, meus irmãos, nesse verso 8, quer os ímpios aqui, ele diz, né, que os ímpios deveriam ser excluídos das bênçãos do Senhor. No verso 8 ele diz, Senhor, exclui os ímpios das duas bênçãos.
O que quer dizer isso? Bem, meus irmãos, o que acabamos de ver aqui, na segunda parte deste salmo, foi uma oração imprecatória. E vamos ver isso aqui em muitas partes da Bíblia. Oração imprecatória é quando o salmista aqui, por meio deste Salmo 129, como também em alguns salmos aqui, ele pede que Deus castigue os inimigos da igreja. No livro dos Salmos temos pelo menos 10 salmos imprecatórios. Por exemplo, no Salmo 58, verso 6, o rei Davi diz o seguinte: ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Davi também no Salmo 59, verso 3 diz o seguinte: consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Jesus, meus irmãos, expressa também uma linguagem imprecatória em relação aos escribas e fariseus. Lá em Mateus 23,14 diz o seguinte: sofrerei juízo muito mais severo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também usa palavras imprecatórias sobre aqueles que pregam outro evangelho. Lá em Gálatas, um texto bem conhecido que sabemos, ali na carta ali aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e verso 9, Paulo diz que seja anátema, que seja maldito todo aquele que prega outro evangelho. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui? Em segundo lugar, dos versos 5 ao verso 8. O que aprendemos aqui, meus irmãos, é que por meio desta oração do salmista, e que não se trata de um ódio pessoal, como se alguém faz o mal. Esta oração do salmista aqui, meus irmãos, ele não está desejando o mal aqui ao próximo. Ele não quer fazer o mal. Ele não está querendo uma vingança aqui. Então a oração imprecatória, meus irmãos, do salmista não surge como um desejo de vingança, mas como um desejo que Deus seja glorificado por meio da sua justiça sobre aqueles que oprimem ali o seu nome. Pois todo aquele que oprime a igreja, que oprime a palavra de Deus, está contra o Senhor. Diante disto, meus irmãos, se um dia nós formos oprimidos ou venhamos sofrer ali aflições, deveremos, meus irmãos, então orar ao Senhor e pedir que o Senhor faça justiça. E não deveremos fazer justiça então com nossas próprias mãos, pois ao Senhor pertence a vingança. Ele é que é o juiz, Ele é quem julga. É o que o salmista faz aqui, nesse final, aqui dos versos 5 ao verso 8. Ele ora ao Senhor, pedindo que Deus ele faça justiça e ele entrega os ímpios nas mãos do Senhor. E assim, meus irmãos, terminamos mais um salmo de romagem, esse 10º salmo, e eu acredito em Deus que fomos edificados diante da palavra do Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que venhamos, Senhor, compreender por meio deste salmo, que o Senhor sempre protege o seu povo. Mesmo nas aflições, o Senhor está conosco. E também, Senhor, se um dia venhamos passar por angústias, por aflições, Senhor, por meio de homens maus, que venhamos, Senhor, não queremos se vingar com nossas próprias mãos, mas, Senhor, venhamos entregar em Tuas mãos, pois o juiz é o Senhor. A Ti, Senhor, pertence a justiça. É assim que nós te oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e se Deus permitir, próxima semana daremos continuidade aos nossos estudos. Grande abraço em todos.